Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento iFiCel de hoje e o texto para a nossa reflexão está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dando sequência à nossa série intitulada O Santuário, hoje vamos nos concentrar no segundo compartimento chamado de lugar Santo dos Santos ou Santíssimo. O que continha nesse local? Nesse local continha a arca, e dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão e o maná. Sobre essa arca, o propiciatório, uma tampa de ouro, e ali também 2 anjos em cima dessa tampa, um olhando para o outro. Nesse local era onde Deus manifestava a sua presença. E foi por essa razão que Deus pediu que construísse o santuário, para que eu habitasse no meio do povo. E nesse local, diferente do primeiro compartimento, só se entrava uma vez ao ano, especificamente no dia 10 do 7º mês. Era um dia solene, era um dia sagrado para o povo de Israel, o dia 10 do 7º mês. E a única pessoa que entrava nesse local era o sumo sacerdote. Ele, para poder oficiar essa cerimônia do dia da expiação, apresentava ali muitos sacrifícios, conforme está relatado no livro de Números 29 e também Levíticos capítulo 16. Mas de maneira básica e resumida, ele tinha que oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado, pelo pecado da sua família, pelo pecado do povo, e depois ele apresentava 2 bodes e lançava sorte. Um bode era para o Senhor, esse bode era sacrificado para purificar o santuário, e o outro bode era então conduzido por alguém para o deserto. Sobre esses 2 bodes, fica muito claro entender que um que morria para purificar o santuário, ele apontava para Cristo. A grande dúvida é sobre o bode que era levado para o deserto. Quem que ele representava? Antes desse bode ser levado para o deserto, eram proferidas as palavras de que o pecado do povo recairia sobre ele. E ele então era levado para o deserto. Há uma certa discordância teológica entre alguns teólogos sobre esse tema, mas a maioria crê que esse bode que foi levado para o deserto, ele está em oposição ao bode do Senhor. Porque a Bíblia declara que sem derramamento de sangue não há remissão. Logo, esse bode que era levado para o deserto, ele não era sacrificado. E se ele não era sacrificado, ele então não poderia representar a Cristo. E é onde então muitos teólogos creem que esse bode emissário, ele representava Satanás. Alguém pode dizer, então o nosso pecado, resumindo a história, é Satanás quem paga por nós? É ele que é o nosso Salvador? Não, o nosso Salvador é Jesus Cristo, porque ele morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ele não tinha culpa alguma. Quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, Ele nos perdoa. Mas para onde vão esses pecados? Se Ele também não cometeu nenhum pecado. Automaticamente, o verdadeiro culpado tem que pagar por esse pecado. E quando a gente vai ao livro de Apocalipse, capítulo 20, nós encontramos ali o período de 1000 anos que a terra ficará num deserto, ficará vazia. E quem estará aqui? Somente Satanás e os seus anjos. Fique entendido que esse bode emissário, ele estava simbolizando Satanás antes da sua condenação. Quando então Satanás ficará no deserto aqui nessa terra, sem ninguém para tentar, e depois então dos 1000 anos virá a condenação sobre ele. Ele é o verdadeiro culpado do pecado. Sobre ele vai recair todos os pecados do mundo, porque ele é o verdadeiro culpado. Cristo, ele tomou o nosso lugar, pagou o preço no nosso lugar, mas ele não pode ficar com os pecados eternamente, porque Cristo não cometeu nenhum pecado. E justamente por Cristo não ter cometido nenhum pecado e ter vivido nessa terra e ter morrido por mim e por você, é que hoje, você e eu, podemos, com toda certeza, confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não importa quão manchada esteja a nossa vida, Ele pode nos perdoar, Ele pode nos purificar. Que essa certeza nos motive a viver mais perto dEle, viver mais a alegria da salvação
e poder espalhar essas boas novas a todos aqueles que nos cercam. Que Deus abençoe você.